Paro no tempo, olho o desejo, só aumentando. Se tu bom pede de novo, bagulho é sério, sem perder tempo. Pode pedir. A gente tem aqui, mais uma vez, o Fábio, né? Com a Barreto aqui na UCO. E hoje a gente tem a honra aqui de estar conversando com o Dr. William, né? Especialista em direito empresarial e contábil, né? Ele vai trazer para a gente aqui, né, doutor, um pouquinho da visão dele sobre a importância aí da jurídica da saúde empresarial. É isso, seja bem-vindo aí, doutor William. Além de ser um amigo nosso aí, irmão, né? A gente tem aqui a parceria no ecossistema aqui do Grupo Coan, nessas questões todas de auxiliar os empresários, né, doutor William? Que hoje não basta você abrir uma empresa, você fazer lá o feijão com arroz, né? Tem que ter um apoio. E a gente aqui na Coan busca tá sempre enxergando isso e direcionando os clientes com os parceiros, né? Então, hoje aqui na área jurídica a gente tem bastante atuação, né? Vamos falar bastante de alguns casos aqui, né? Da parceria aqui com a Coan. Com certeza, com certeza. Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade aqui da gente estar falando de tema que é fundamental a importância dos empresários, né? E a gente vai trazer a experiência do nosso dia a dia, né? De uma forma a orientar e levar conhecimento para os clientes, que é o mais importante, né? Doutor, assim, na sua visão, né? Fala um pouquinho a importância, né? A importância do acompanhamento jurídico, de uma parceria aqui com uma contabilidade que oferece esse ecossistema, né? E está acompanhando aí juridicamente as empresas no setor, no aspecto, perdão, trabalhista, previdenciário, tributário, enfim. Vamos lá. Veja, quando a gente fala do suporte contábil, suporte jurídico, né? Eu costumo vincular sempre isso a uma consultoria empresarial, essa é a verdade. Porque antigamente os contadores, os advogados trabalhavam de uma forma muito específica. Vamos fazer a contabilidade. Então tem lá o contábil, o legal, o fiscal. E os advogados eram aqueles trabalhistas, os tributários, né? E a Coan, né, o Fábio desenvolveu aqui um conceito que é muito interessante, que é o contador generalista, né? Ele tem a visão mais ampla, mais holística dentro do aspecto empresarial. Então esse conceito contábil, esse conceito jurídico, ele se somam ao conceito empresarial, visando ter mais segurança, mais uma completude de todo o dia a dia de uma empresa, seja ele pequeno, médio ou grande empresário, né? Então é muito importante a gente vincular os conceitos contábeis e jurídicos ao conceito de consultoria empresarial, porque nós estamos falando do pulmão e do coração da empresa, certo? São os órgãos vitais do corpo humano. Estamos falando da saúde jurídica aqui da uma empresa, certo? E a gente tem o poder de orientar bem o cliente, né, nesses aspectos. São pontos muito críticos, né? Parte saúde financeira, contábil e jurídico, que é as questões muitas vezes que acaba até falindo uma empresa se você não tem uma orientação de algum risco jurídico, né? Então, hoje antigamente, a Coan tem mais de 40 anos, eu me lembro muito quando eu comecei, muitas situações, quando vinha o cliente, o contador, né, chegava e falava, olha, isso não é com advogado, né? Sim. Então, busca um advogado. Hoje, aqui na Coan, a gente já direciona ele, olha, essa situação aí, ó, nós temos aqui uma parceria, né, e a gente consegue, por exemplo, fazer uma holding patrimonial em conjunto com o jurídico para proteger o seu patrimônio, né? Então, a gente consegue, né, direcionar e vir com a solução. Não manda o cliente, né, se virar, né? Sim. É bem lembrado, até pegando esse gancho aqui, né? Antigamente era bem isso, né, doutor? Advogado, contador, contador. Mais ou menos cada um no seu quadrado ali, né? Verdade. E acho que agora parcerias como essa nossa aqui estreitam o relacionamento, né? Isso daí só traz aí uma melhor consultoria, um melhor acompanhamento para o cliente, né? Tendo essa Fora a relação fiscalização próxima, né? eletrônica hoje, né? Que assim, existe uma questão de notificação, então o doutor William acompanha, né, alguns clientes aqui da Coan, né? E isso é muito, muito bom, né? Porque antigamente, às vezes o contador estava fazendo algo que era coisa do advogado e fazia errado, aí depois ampliavam o problema. Não falava a mesma E língua, na verdade. não tinha uma comunicação, né?
Então, hoje já não, né? Tanto os advogados hoje já enxergam isso, né? Olha, vamos atuar junto, quanto o inverso, né? Então, ajuda bastante aí no negócio, você costuma dizer, né? Na questão empresarial aí, né? Sim. Veja, hoje a gente tem os coaches nas redes sociais e tá na moda, é um assunto que tá na moda. A gente fala da saúde do corpo humano, né? Ah, quais são os nutrientes? Uma dieta, não pode tomar refrigerante, tem que reduzir o açúcar. Perfeito. A gente leva isso para a pessoa jurídica, que é uma ficção criada pelo direito, para onde as pessoas trabalham. É comum a gente ter empresário com depressão, é comum doenças advirem das empresas, sabe? A gente precisa falar sim da saúde empresarial. E é dentro desse contexto que eu acho a importância de uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica integrada à empresa, né, para proporcionar ao empresário a inteligência necessária, sabe? A gente levar oxigênio para eles tomarem decisão de forma segura. Então é dentro desse contexto que eu vejo dia a dia. E não transformar a empresa num grande problema para a vida dele, né? Tanto que tem uma pergunta aqui importante tem a ver com essa questão: como uma empresa pode se blindar juridicamente, tanto em relação a contratos, quanto em relação a colaboradores e clientes, né? Acho que é um ponto que você poderia explanar, né, para nós aí. Olha, a palavra é uma só, é profissionalização. O empresário, antigamente, ele tinha o hábito de fazer tudo. Ele precisa saber tudo, não fazer tudo, né? Então, ele contrata um escritório de contabilidade que tenha o know-how de dar o suporte dentro da lei, certo? Vão ter questões que vão ultrapassar a mera interpretação de uma lei. É onde entra uma assessoria jurídica especializada, certo? Então, a gente não pode fugir da profissionalização, certo? Aspectos trabalhistas, certo? Existe uma diretriz a ser seguida. O empresário, geralmente, ele sabe, mas ele foge. Ele não quer ouvir a orientação que muitas vezes a gente está dando, né? É comum acontecer isso com a gente, né? Mas a forma de blindar é a profissionalização de todos os departamentos: financeiro, profissionalização da produção, departamento contábil, marketing, jurídico, certo? E eu digo no pequeno, médio e grande empresário, que é o que nós temos de exemplo aqui no nosso escritório. E alguns clientes até que eu vejo que você faz esse trabalho aí de profissionalizar, né? E alguns clientes eu percebo a evolução deles quando entram no acompanhamento jurídico, né? Nós temos um cliente que é bastante importante na parte de saneamento de mão de obra, que é a Serviçan, né? Que é uma empresa que tem uma rotatividade. Eles poderiam citar algum exemplo dessa profissionalização, desde que quando eles não tinham, né, um acompanhamento jurídico seu, e após o acompanhamento, o benefício disso para uma empresa, por exemplo, desse tipo, né, que tem um volume de mão de obra grande, e eu vejo que lá o perfil deles são funcionários, por exemplo, jardineiro, né, são funcionários que estão expostos, né, a um problema de risco jurídico. Né? Sim. Veja, o trabalho que foi feito nesse cliente é muito interessante. Há um mês atrás, né, nós tivemos a honra de sentar para almoçar e comemorar o êxito trabalhista. Não havia mais demandas trabalhistas, essa é a verdade, em andamento. Conseguimos liquidar um passivo enorme trabalhista, né? Reduzindo dentro da mais absoluta legalidade, claro. Resolvemos os problemas dos processos de forma consultiva, certo? A empresa foi aprimorando o seu RH. Só uma observação aqui, a gente está falando aqui, para vocês entenderem, de uma empresa, né, que eu conheço, que ela tem mais ou menos uns 300 funcionários, Exato. tipo, 280, 300 funcionários, e turnover alto lá, né, que estão Sim. alocados, tudo. Então, poxa, pegar uma empresa desse número de funcionários, né, com giro alto de funcionários e reduzir o número de ações trabalhistas, parabéns. Sim, imagina, é o que eu falo, foi a profissionalização e a conscientização, na verdade, não foi por parte nossa, é por parte dos próprios empresários, essa que é a verdade. Ele permitiu, né? Ele permitiu que fosse feito um trabalho, ele seguiu a orientação e hoje, graças a Deus, eles seguem a nossa orientação porque eles entenderam esse contexto. Então, quando você leva isso no nível de profissionalização máxima, veja, trabalho da Coam no aspecto contábil, legal, RH, somado às interpretações jurídicas, tudo, foi de levou êxito, né? Então, Eles acabam até elogiando também o trabalho da contabilidade, né? Porque não tem mais aquele negócio, né? A contabilidade que errou, ou a contabilidade que é culpada, porque você está fazendo um direcionamento jurídico lá, sim. e aí o empresário separa as coisas, porque ele Sim. falou, opa,
Isso é contábil, isso é contabilidade. Isso aqui é um trabalho de prevenção jurídica, né? De orientação jurídica, É né? verdade. E assim, veja, até mesmo do ponto de vista da Coan, certo? É muito bom isso, porque a Coan assim, eu tenho toda a liberdade para falar aqui, são meus amigos, né? Tá um passo à frente, sabe? Dentro desse conceito de assessoria contábil, por quê? Porque por trás existe sempre uma orientação jurídica. Então, aquilo que foge de uma rotina, né? Fiscal, trabalhista, certo? Com certeza a orientação que vai ser dada tem um cunho de interpretação jurídica lá no fundo. Isso vai dar segurança para os clientes, essa que é a verdade, né? Então, parabéns pela iniciativa e por entender o contexto. Quando o cliente, né, aceita uma indicação de um parceiro confiável, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente entende que isso vai somar e vai agregar muito, né, Marcelo? Tem até um pouco o próximo ponto aqui, né? Que é a conexão, né? Não, assim, só para reforçar, né, a questão da importância, né, de um bom serviço aí lá como te ajuda, uma prestação de um serviço contábil aí bem feito, né? Como é que isso te ajuda aí numa questão de um litígio? Né? A importância de uma boa parceria, né, com uma integração jurídica contábil. Vou te explicar. Essa pergunta é muito interessante, Marcelo, porque olha só, é muito difícil a gente chegar num processo trabalhista e a gente não ter documento nenhum, certo? A responsabilidade não é do profissional contábil, a responsabilidade é do empresário. Então, às vezes eu vou fazer uma defesa lá e eu não tenho, desculpa o termo, um papel de pão para fazer uma defesa, certo? A gente tem que fazer praticamente um milagre. E dentro do escritório jurídico tem um monte de advogado que promete milagre. Não existe milagre. O que existe é trabalho profissional e seriedade. Então, como que você ganha um processo trabalhista sem documento nenhum? É muito difícil. O risco do empresário aumenta. Quando a gente tem um suporte documental, sabe, o entendimento do e-social hoje em dia, que está na moda, certo? É o que está pegando para as empresas, certo? Você passa a ter documento e base para criar uma tese de defesa que vai ter um bom resultado para a empresa. Então, não existe milagre. O que existe é a profissionalização de todos os campos da empresa, certo? A fim de lá na frente você ter uma boa audiência, uma boa defesa, um bom preparo do empresário, você vai ter um bom resultado na sentença. Até em cima do que o Marcelo falou, imagina a gente indicando um advogado e aí o advogado não tem uma documentação contábil hábil, né, e de qualidade. A gente vai acabar se comprometendo, né? Então a gente sabe que é uma responsabilidade grande também nessa linha de profissionalizar, que a gente também tem que dar o suporte contábil para poder dar êxito, fornecer, né, um êxito para o jurídico. Né? Só uma observação, olha só. Quando a gente fala da saúde da empresa, isso faz parte da saúde da empresa. Vamos falar quais são os minerais, as vitaminas necessárias para o corpo humano, certo? É isso dentro de uma empresa. Você tem uma boa organização documental, de RH, financeiro. Às vezes as pessoas falam, o financeiro, a gente não tem, preciso cobrar, tá aqui. Mas não tem um contrato, não tem uma proposta, vem uma conversa do WhatsApp, certo? Vai ser mais difícil cobrar. Não tem milagre. É profissionalização, certo? Então, dentro do financeiro, às vezes você cria um contrato, cria uma duplicata, cria uma nota promissória. São documentos que vão te habilitar a fazer a cobrança de uma forma mais segura. Então, eu falo aqui no começo do podcast, aí, do podcast, eu achei muito interessante, né? Porque a gente está falando muito, falou da saúde financeira da empresa, falou saúde da empresa, mas levou um ponto que prejudica até a saúde do sócio, do empresário, né? Dívidas, que nem tem um processo trabalhista, não tem a documentação. Né? Não tem a documentação. Hoje, por exemplo, né, é importante, a gente usa aqui muitos processos eletrônicos, né? Tem uns apps aí que o cara vê o olerite e tudo, então a gente tem mais facilidade. Mas é uma coisa que você pega, que nem você falou, tem empresário que não tem documento, né? Não tem nenhum papel de pão. E aí acaba ficando realmente difícil. Doutor, quais os principais indicadores que o senhor enxerga aqui que revelam uma saúde financeira da empresa? Quais são os indicadores? Por onde tem que começar a se preocupar? Olha, muitos empresários, tá? Por isso que eu falo, nosso papel não é só ser o técnico contábil ou o técnico jurídico, né? Assim, pra gente, sinceramente, que está habituado com essa situação, é o nosso dia a dia. Mas são perguntas que os empresários fazem, essa daí, Marcelo, e às vezes eles querem ouvir a nossa opinião se estivesse no lugar. É comum o empresário
pedir, doutor, o que você faria nessa situação? E eu enxergo nesse ponto, indicadores financeiros, o seguinte, muitas vezes a pessoa tem até uma organização, tem um suporte por trás, né? Só que ela erra na precificação. Voltamos a falar da profissionalização. Ela precisa de uma pessoa, certo? Um administrador, um departamento financeiro, onde vai saber precificar. Então, às vezes, ela vai cobrar, por exemplo, R$ 100, aí ela tira os encargos, tira a folha de pagamento, tira o custo da empresa, sobra 20. Ela não vai pagar as contas no final do mês. Eu tive um caso que um cliente aí, uns anos atrás, que ele procurou a gente aqui, né, Fábio? Ele falou, pô, Marcelo, cara, eu vendo aqui R$ 100.000 por mês e não me sobra R$ 1. Eu falei, o que você faz? Ele falou, vendo espeto. Eu falei, cara, quanto que você paga na... Eu comecei, quanto você paga na carne? Quanto você paga no espeto? Quanto você paga na embalagem? Cara, o espeto, você, mais ou menos pro cara, né? Na época, você ia R$ 1,40, ele tava vendendo a R$ 1,50. Aí, né, a importância do cara entender, né, como você falou, os custos que ele tem dentro da empresa, né? E até contratos também, né? Levando para a área jurídica, ele tinha uma situação lá que ele falou, Marcelo, inclusive, estou sendo acionado por uma empresa que falou que meu espeto estava ruim, estava estragado, alguma coisa assim, né? Quer dizer, processo, mexe no bolso dele, né? Enfim. Exato, então tem que ter esse indicador bem claro, né? Às vezes o preço lá não é 100, cobra 150, ele fica com medo de reduzir, mas na verdade ele tem que entender que ele está ganhando no final. E a mentalidade, né? Acho que os indicadores, às vezes, eles acabam refletindo muito a mentalidade do empresário, né? E a gente, muitas vezes, alerta e alguns empresários falam, não, olha, deixa aí para ação judicial, que eu faço um acordo, deixa aí para... Pago daqui a 5 anos, é verdade. Então, isso daí é uma questão que o advogado adora, né? Porque lá no final... Né, vai ter lá uma ação com valor, né, considerável de honorários, né, e só que a saúde da empresa vai por água abaixo, né, que é um caso de um cliente nosso aí que já está aqui há algum tempo no escritório. A gente cansou de orientar ele, né, nas questões da operação, que estava realmente muito arriscada. Ele construiu um patrimônio, né, e aí, pô, legal, você compra a casa, faz isso, ele construiu até um galpão, se não me engano, aí também grande e tudo, né? E hoje, todo esse patrimônio está sendo comprometido porque ele gerou esse passivo trabalhista aí, né? Que hoje, acho que passa de 3 milhões, né? Os acordos. Então, eu queria até que você falasse um pouco de um exemplo, né, mais factível aí, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está só, sabe, falando coisas que é suposição e não é realidade, né? É importante falar que todos os exemplos aqui, eu trabalho com exemplos reais, essa que é a verdade, certo? Então, a gente está falando aqui de situações que acontecem no nosso dia a dia. Esse cliente, por exemplo, né, Fábio, nós já chegamos a fazer uma reunião juntos lá. Eu peguei um papel e uma caneta e eu desenhei. Eu comprovei para ele que se ele fizesse todo o registro de todos esses colaboradores dele, né, ele estaria economizando mais de R$ 50.000. Pagando os impostos, tudo certinho, mesmo assim ele estaria economizando e reduziria quase 85% no aumento dos ciclos trabalhistas, né? Só que ele nunca ouviu nossa orientação, nunca seguiu, né? A insegurança dele, sabe, com base nessa profissionalização que a gente propõe, gera isso. Então ele contrata o colaborador, não tem contrato, não tem nota fiscal, não tem área, certo? E isso vai gerar naturalmente, é fato. O empresário que adota essa postura vai gerar um passivo para a empresa dele, vai prejudicar as artérias do coração, essa que é a verdade. Aí ele não pagou o preventivo lá atrás, né, para fazer contrato bem feito, para fazer isso, fazer aquilo e tal. Hoje ele teve que pagar o jurídico, né, de maneira mais fixa por demanda judicial, ou seja, ele está pagando uma demanda agora de ação trabalhista e ainda está pagando a assessoria. É aquilo que o pessoal fala, aquela economia porca, aquela economia burra, né? Fala, eu não vou pagar agora, eu vou deixar lá para frente, chegar lá para frente, você vai pagar lá 200, 300... Não, é a ausência da gestão, né? É o que a gente está falando aqui, é a ausência da visão de cuidar da empresa, né?
Exato. E aí ele acha que a empresa é algo que está separado do patrimônio dele. Não, a empresa, se tiver problema na empresa, não vai afetar o meu patrimônio, né? E eu fico abismado muitas vezes com alguns empresários, né, que o cara não consegue enxergar isso. Ele acha que tinha aquela visão do antigamente do empresário que, isso daí vai prescrever, a receita não vai cobrar, Exato. né? Que é a visão de que era tudo físico. Hoje não tem mais isso, né? Seria até bom falar um pouco disso, porque acham que as coisas não vão vir, as cobranças, as ações, né? Os Eu acho que o processos. cara que continua empresário, que ainda tem essa visão de antigamente, cara, ele tá fadado ao fracasso. Sim. Né? Se ele não mudar, que nem o senhor falou aqui, profissionalizar, a gente participou de uma feira agora, né? Feira do empreendedor do Sebrae. E a gente conversou com alguns empresários, alguns empreendedores, né? Um dos pontos foi esse, profissionalizar. Pô, cara, você tem que estar montado ali. Mas Marcelo, eu não sei mexer com financeiro, tem minha mulher ali que tá. Cara, profissionalizar, é procurar uma consultoria. Eu vou fazer isso daqui, o que eu tenho que fazer? Procurar um advogado, amarrar um contrato com os seus fornecedores, enfim, né? Falamos até de marca, tudo. Então, se ele tiver ainda aquela cabeça dele de antigamente, né? A justiça não anda, demora, deixa pra lá. E hoje a justiça com fiscalização, vou até falar um pouquinho disso daí, porque você faz. Hoje a fiscalização aqui pra gente, né, Fabio? Eu falo muito isso daqui, em tempo real. Sim. Os specs que a gente entrega, já bate lá, mal você fez o fechamento, a Receita já aponta lá que você está devendo. Nem venceu ainda, já está devendo. Então mudou, não tem mais aquela coisa, deixa lá, vai demorar para vir uma fiscalização, vai demorar para chegar uma ação, porque fica tudo parado os processos lá. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Até em relação aos robôs, hoje tem o fórum, né? Eles têm robôs que fazem bloqueio de conta, né? Execução. E isso é algo que queria que você comentasse também, porque as pessoas acham que é mentira isso, que isso não existe, né? Mas é o nosso dia a dia, eu insisto, é a realidade. Quem já recebeu uma carta de citação lá da Justiça do Trabalho sabe da velocidade que isso acontece, né? Agora, veja, tudo isso é reflexo de decisões do empresário. Uma empresa de 10 anos, o problema hoje, a empresa hoje tem 10 anos de vida, certo? O problema de hoje não é o resultado de hoje, é o resultado da decisão que ela tomou ontem. Ela deixou de ouvir, sabe? Não adianta, você não pagou imposto esse mês, o mês que vem já está sendo protestado, escrito em dívida. Às vezes não entra com a execução fiscal, mas o sistema é tudo interligado hoje. Então a velocidade disso é muito rápida. O empresário, ele tem a mentalidade de trás, não tantos mais lá atrás, certo? A Receita Federal se estruturou, investiu muito, mas muito mesmo. Então, infelizmente, é uma realidade, eu não tenho medo nenhum de falar, a parte que demora na Receita Federal é do crédito. Então eu tenho crédito para receber, a gente faz uma perda-comp lá, fica anos, né? Essa parte ficou de lado. A parte de fiscalização, ela tá... É porque é um robô, né? Real, Não é mais pessoas, é robô que está ali atuando. Exato. Né? Então não adianta. Você deixou de pagar hoje, nós estamos em outubro. Em janeiro, provavelmente, esse cliente vai ser excluído do Simples, se tiver do Simples. Não tem jeito. Ou ele paga ou ele não paga. Estamos falando de 3 meses. É muito rápido. Sim. Então, até a gente, é importante, né, que a gente falou nessa primeira fase aqui da conversa, da questões da necessidade aí, de profissionalização, de cuidar da saúde da empresa, né? Então aí vem a questão do planejamento e da prevenção, né? Então, quais as práticas que você recomenda aí que as empresas façam em um planejamento preventivo, evitando problemas jurídicos e contábeis, né? Assim, porque tem o planejamento tributário, o planejamento previdenciário, né? E tudo, né? Societário. Então, o planejamento societário, né? Então, assim, hoje o que mais você vem percebendo, né? Agora com a questão da lei da proteção de dados, LGPD e tudo, né? O que mais hoje as empresas vêm tendo aí em termos de preocupação com o futuro, né? E que hoje muitos já estão se conscientizando, muitas empresas estão conscientes disso, né? Olha só, quando a gente fala de planejamento, voltamos a falar daquele entrosamento que hoje tem que ter entre a parte jurídica e a parte contábil. De fato, como o Marcelo falou, antigamente, o advogado e o contador não se conversavam muito, as ideias parecia que um falava uma língua e o outro. Exato. Essa é a verdade. Eu tive muita dificuldade no começo, porque eu sempre transitei com a contabilidade, porque eu trabalhei na parte empresarial, a parte tributária, então eu procurei entender a visão contábil, essa é a verdade. E eu fui assimilando isso ao longo do tempo. E quando a gente fala, por exemplo, de planejamento, nós temos um cliente que é uma papelaria, fatura em torno de 400, 500 mil reais por mês. Né? Aí, cheguei para sentar com a contabilidade deles, tive todas essas dificuldades do mundo, e aí a empresa estava no Simples. Aí eu falei, mas veja,
Vamos fazer conta. Se fatura 400, 500 mil por mês, como essa empresa está no Simples? Final do ano tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, o faturamento vai lá para cima, fatura quase R$ 1 milhão. A conta não fecha, o limite do Simples passa dentro do exercício fiscal. Perguntei como? Aí ele falou, a gente tem uma empresa no Simples, tem outra empresa no nome da tia no Simples, profissionalização zero, certo? Faturamento legal, mas profissionalização zero, certo? Eu falei para o cliente, olha, você tem um risco. Amanhã depois, se tudo isso for desconsiderado, do Simples, você vai ser desenquadrado em todas as empresas, vai lá para um lucro real presumido, vai ser arbitrado e vai vir uma auto de infração gigante. Pô, o contador me arregalou os olhos. Falei, é verdade, é a orientação que você está dando, não sou eu. Eu falei, vamos fazer um estudo. Essa empresa no lucro real, quanto ficaria? Certo? Porque uma vez que ela compra o produto e vende mais caro, esse produto não é faturamento dela. Fizemos toda uma reavaliação e a gente conseguiu mostrar dentro de números para o cliente que ele teria que estar no lucro real, seria vantajoso. Ele ia pagar menos imposto que estava no Simples. Então você imagina ele pagando uma alíquota altíssima no Simples, 400, 500 mil reais. Ponto. Mas aluguel, filho, pagamento. Isso é a mentalidade, né? Assim, o empresário começa pequeno e ele fica pensando pequeno com faturamento grande. Exato. Então, às vezes o contador, aí vou defender um pouco a classe aí, né? Claro. Às vezes o contador abriu a empresa lá no início, né? O cara era pequenininho, etc. E foi falando pro cara, falando, olha, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele, não, vamos abrir mais um CNPJ que eu quero ficar no Simples, eu quero me manter no Simples e tal. Então, Sim. assim, por isso que a gente muitas vezes atua junto, né, com os parceiros, porque a gente precisa, às vezes, né, Marcelo, às vezes, para poder conscientizar muitos dos clientes e de que não é só isso, né? Assim, muitas vezes nós temos que fazer uma comparação mesmo, né? Que a gente faz muito isso daí. Eu até falando nesse conceito, né, mais uma vez, né, está alinhado lá um contador e um advogado. É o planejamento. Planejamento. Mas aí, por exemplo, essa questão dos tempos, como o Fábio falou, alguns começam pequeno e realmente tem isso, que a gente chama até de elisão fiscal, né? Sim. Né? Mas tem que ter também um apoio jurídico e ter esse conhecimento, porque senão realmente existe esse risco, então precisa de ter um acompanhamento. Exato. É fundamental, não tem jeito. Então você quer fazer um planejamento sério, certo? Tem que ser dentro da mais absoluta legalidade, não adianta. Amanhã ou depois, infelizmente, a conta chega. Inclusive, nesse trabalho que a gente faz em conjunto com o Dr. William, né, não tem só essa parte de redução tributária e também de validação da parte tributária. A gente faz também aqui um trabalho de sucessão, né, de planejamento sucessório, porque se o empresário um dia faltar, né, então, se na pandemia aí, né, na pandemia teve até o Marcelo a gente tá com uma empresa Transita, né, que é uma empresa de transporte, onde era uma empresa muito antiga. Um dos sócios veio a falecer na pandemia e travou a empresa, porque não tinha um planejamento sucessório. E os herdeiros não participavam da atividade da empresa, só pensavam em receber a herança, né? E na cabeça deles, né, a maior parte da herança era a empresa. Sim. Só que para eles receber a herança, eles tinham que liberar a empresa não quebrar, não falir, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão sucessória aí também, né? Que é muito importante, né? Esse ponto é tão importante, Flávio, que olha só, eu já tive esse caso no escritório. Né? O empresário também era um sócio único, empresário individual, e ele veio a falecer. Né? 3 meses antes ele fez uma reunião e falou, doutor, quero fazer um testamento, quero deixar organizado. Ele me perguntou isso por 3 vezes. Quando ele perguntou a terceira, eu falei, José Carlos, está acontecendo alguma coisa que você precisa falar? Ele não falou nada. Passou 3 meses e ele morreu. Essa é a verdade. A empresa só tinha ele de sócio, tinha 4 filhos, a esposa, simplesmente travou todas as obrigações. Porque ele era sócio individual e a lei fala o seguinte, o empresário individual, quando ele falece, é extinta a empresa. Tudo passa a pessoa física. E para liberar isso, nós tínhamos que entrar com o inventário e para fazer o juiz entender, o juiz de família entender do conceito empresarial, que essa empresa ela foi extinta, era tudo pessoa física, e a gente precisava de uma liminar para liberar e autorizar todos os documentos fiscais da junta comercial. Aí voltava certificado digital para cumprir as obrigações acessórias, fazer folha de pagamento, empresa com mais de 30 funcionários. Essa empresa ficou por 6 meses travada, gente. 6 meses. Por quê? Para a justiça, infelizmente, demora.
Não é o nosso tempo, é o tempo de um juiz. Esse é um dos principais problemas, né? Porque Não, não parado, fica travado e a família tá lá. Exato. Fica parada, desguarnecida. na E às verdade. vezes a empresa, ela sobrevive, ela ganha aquele mês, paga as contas deles, ela não tem uma Tem estrutura. o caixa, né? Exato. Tem o caixa. Felizmente, é a maior parte das empresas, né? Do empresário brasileiro. Então, o empresário que pensa nesse ponto de sucessão e tenta consultar escritório de contabilidade, jurídico, fazer esse trabalho de sucessão, ele está uns 5 anos na nossa frente, essa que é a verdade. Porque são pouquíssimos que pensam dessa forma. Quando ele passa a pensar isso, realmente ele está vendo a empresa dele de sucesso daqui a 10 anos. E o brasileiro tem esse questão empreendedor, né? O brasileiro, pensando no Silvio Santos, que faleceu recentemente, o Silvio Santos começou como camelô, né? Então, nem todos chegam no nível dele, mas todos querem empreender, né? Então, tem um monte aí de microempreendedor. A gente estava conversando, a Coa entrou, o ano passado a gente criou a Coa MEI, porque vinha uma demanda muito grande, né? De MEI transformando em empresa limitada. E hoje me falaram que tem 11 milhões de CNPJ MEI, né? Então, assim, é um país, né, praticamente, aí, Sim, né, é muita de coisa. CNPJ MEI. Então, o empreendedor tem esse lado, né, de empreender, de querer ter um negócio, só que ele precisa ter a mentalidade de que aquele negócio é algo muito sério, né? Sim. Não é abrir empresa. E aí eu até brinco, né? Eu falo que o CNPJ do MEI, ele gospe, né? O sistema gospe o CNPJ lá na hora, né? Você É preenche muito lá, rápido. se pronto, em 1 hora você tem o CNPJ. Mas isso que eu tô falando é justamente o que eu falei lá, né? Eu percebi isso agora na feira do Sebrae, né? Que muita É. pessoa que começa a empreender foi justamente isso que a gente conversou lá no Sebrae, né? O meio dependendo do que ele quer lá, é o pontapé inicial, e a coisa acontece muito rápido. Sim. Então é nesse momento que ele já precisa se profissionalizar. É. Que ele tem que ter um. Eu lembro que eu teria um rapaz lá que ele estava começando, pegou uma receita e ia começar a fazer o sorvete dele, que ele fazendo no bairro e estava crescendo, né? Eu falei, poxa, cara, você precisa ir atrás com a gente, um outro contador, né? Precisa fazer um planejamento tributário, de como você vai comprar, de como você vai vender. Você precisa ter também um acompanhamento jurídico, você precisa ter licenças, né? Você já precisa ter isso daqui agora, preparar, profissionalizar a coisa agora, um bom apoio contábil, um bom apoio jurídico, porque senão, cara, você não vai crescer. Verdade. E você corre o risco, ao invés de crescer, você corre no seu ramo, tem alguns ramos. Se você não cresce, você quebra. É verdade. Você chega a um certo ponto ali que você volta para trás. Ou você pega impulso, continua, ou volta para trás. Então, isso que você falou do MEI aí, é o que a gente conversou e passou a gente viu lá na Feira do Sebrae agora. E a pandemia impulsionou muito isso, porque muita gente ficou desempregada, muita gente acabou perdendo emprego na pandemia e foi para o e-commerce, né? Começou de casa, fazer as coisas, tudo, e então acelerou mais ainda essa vontade do brasileiro de ter o próprio negócio, né? Então, a gente vai na linha até da questão agora do próximo tema aqui, que é a parte da insolvência, da falência dos negócios, né? Então, a cada, sei lá, 10 empresas que abrem, em 2 anos, 8 vão à falência. Por falta de profissionalização. E aí eu tenho até a lei da recuperação judicial, né? Que não é tão antiga, né? Sim. Você deve até falar um pouco disso, porque você vê uma empresa. Por que uma empresa entra em recuperação judicial? Porque é possível recuperar. Né? E o próprio juiz, que não é o gestor, né? O próprio juiz, né, de direito enxerga em cima do balanço que aquela empresa é possível ser recuperada. Né? Então, assim, você vê como que a gestão, né, não foi preventiva. Né? É isso, você vê que interessante, né? Quando a gente fala de um escritório de advocacia junto com o escritório de contabilidade, somando esses esforços para a gente ter uma saúde saudável da empresa, certo? É um ponto de vista que às vezes muitas pessoas têm dificuldade de entender, o empresário. Tá? Quando o empresário não toma as devidas decisões e a saúde já está comprometida, a gente vai falar de falência e recuperação, certo? O que o juiz vai ver na recuperação judicial? Simplesmente o que o suporte contábil e o jurídico fez lá atrás. Então, um processo de recuperação judicial, o juiz ele vai observar os aspectos que a lei determina, certo? Vão ser fornecidos dentro do processo os balanços, certo? Os impostos,
folha de pagamento, se existe passivo trabalhista, quais são os passivos com credores, tá? Eu não vou falar nem nome fiscal agora, tá? Mas o juiz vai observar tudo isso com base nos elementos fornecidos por uma assessoria jurídica e por uma assessoria contábil, exclusivamente. E no meu administrador para ver tudo isso. Lá ele vai ter nos papéis ali a saúde financeira, que é o tema desse podcast, né? Então o juiz ele vai se basear. É possível, contábil, jurídico, financeiro, recuperar essa empresa? Se tiver essa viabilidade, certo? Ele vai referir a recuperação e vai se criar um plano de pagamento de todos esses credores, se reestruturando, reduzindo esses débitos e para que a empresa continue. O objetivo é sempre manter a função social da empresa. Qual que é a função social? Recolher impostos, manter pessoas empregadas, girar riqueza. Aí ele recupera a empresa, entrega para o gestor, olha, a sua empresa agora está recuperada. Aí ele vai lá e quebra de novo. Mas esse é um ponto, né, doutor, que é muito importante, né? Pô, ninguém quer falar de falência ou recuperação judicial. Ninguém fala disso, não é legal. Mas tem o porquê, não é? Mas o que acontece também, né? Quando o cara, a maioria das vezes, tá? Quando o cara chega nesse ponto, é porque não teve lá uma ação preventiva. Exato. Não teve uma boa orientação, não teve aqui esses balanços apresentados, não teve lá um jurídico acompanhando um contrato. Às vezes um contrato mal feito Exato. te quebra uma empresa. É verdade, é verdade. E esse porquê, que é isso que você está comentando, veja só, se o juiz vê que a empresa é viável, pode ser recuperada, ele defere, vai seguir, essa empresa vai se reestruturar por meio de um administrador judicial, até que ele entregue de novo ao empresário e fala, tá tudo funcionando e vai, certo? Se ele entende que não tem possibilidade de ser recuperada, o juiz decreta a falência na hora. O que é isso? É a perda dos direitos empresariais. O empresário não vai poder abrir a empresa depois, eu vou continuar com Fica alguns anos? 5 anos. 5 anos. Impedido de abrir uma empresa, ser um gestor. Lá no contrato social não tem uma cláusula que fala, olha, que declara que não está impedido de gerir uma empresa? Exatamente isso daí. Ele fica impedido. Ele fica impedido. Que rótulo esse, né? Imagina, você tá... Exato. Você simplesmente fez morrer uma empresa. E os ativos da empresa? Tem alguma coisa no ativo? Como é que fica? Vai Vai ser liquidado. Vai ser liquidado para pagar o que for possível de crescimento. Resumindo, o cara sai com uma mão na frente e outra atrás. Exato. Ele sai com certificado de gestor incompetente. É triste, é triste. Por isso que muitos clientes vêm me pedindo para fazer esse tipo de trabalho e a gente precisa ser o máximo conservador. Porque se não tiver, não tem o balanço contábil, não tem os documentos fiscais, não entra, porque vai ser declarada falência da empresa. Inclusive, nós tivemos um caso aqui que a empresa foi recuperada, ela entrou na RJ, passou por 3, 4 anos na recuperação, tudo, apresentamos tudo, tinha todos os documentos contábeis, etc. O juiz acompanhou, né, que tinha todo mês a gente tinha que apresentar para o juiz, né, os demonstrativos, né, que é um meio constrangedor, né, porque você não tem que apresentar mais só para o gestor da empresa, tem que apresentar para o juiz e para o gestor. Então, o cara está sendo assistido, né? Assim, então, parece aquele menor assistido. Não, você não foi um bom gestor, agora eu vou te assistir. Aí, beleza. Aí ele conseguiu sair da recuperação judicial, deu tudo certo, comemoraram, agora estamos fora da recuperação judicial. Passou 2 anos, a empresa está numa situação de novo problemática. Então, se o empresário não mudar a mentalidade dele, não se qualificar, né, não fazer realmente, não evoluir, como gestor, ele vai entrar nesse ciclo, né, de empreender e falir, empreender, faz o negócio aqui, faz ali, né? Exato, não tem segredo, é isso aí mesmo. Aproveitando então, né, Fabio, pegando esse gancho aí, né, dado o momento econômico, né, expectativa aí de reforma tributária, né, para os próximos anos aí, o que o senhor enxerga aí que as empresas precisam fazer agora para estar aí minimizando impactos, para estar se preservando realmente? Olha, Marcelo, veja, essa pergunta é interessante. Todos os clientes têm feito essa pergunta no nosso escritório. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala de um projeto de lei. Tá? E um projeto de lei, na verdade, é uma lei que não existe, não está em vigor. Tá? Então, eu vou ser bem sincero, eu tenho orientado os clientes a observar a legislação de hoje. Por quê? Porque se a pessoa está com dificuldade para cumprir a legislação de hoje, não vamos falar do projeto de lei lá na frente, que a gente não sabe nem se vai vingar. Sofrer por antecedência. Sofrer por antecedência. É mais ou menos aquilo, espera o problema chegar e a gente vai lidar com ele, certo? Não adianta a gente fazer um trabalho preventivo no projeto de lei. Infelizmente, a gente está falando de um assunto que está parado há mais de 40 anos. Sabe? Tem um remendo aqui, mas uma reforma tributária mesmo,
propriamente dita, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se isso vai É acontecer. muita especulação, né? Muita Fica muita especulação. especulação, muita notícia, sabe, para TV, vender Exato, audiência, exato. para ter, pra ter notícia, né? Hoje tem fake news tudo quanto é lado, então todo mundo quer Exato. postar coisa, postar informação e não está preocupada com a qualidade da informação, né? Eu vi muito podcast falando sobre reforma, sabe? O pessoal abordando, é interessante para você ter o conhecimento. Para isso, basta pegar o projeto de lei. Agora, a gente, sabe, interpretar uma norma que não existe ainda, quais os seus impactos, é totalmente desnecessário. Sem Só dúvida. trabalha o conceito empresarial, Só sabe? leva tempo, né? Eu tive um empresário que perguntou, doutor, quando que vai entrar o imposto de valor agregado? Né? E eu olhei e falei, olha, cuidado com a fonte, porque tem alguma informação errada. Não vai entrar nada aí, tá tudo do mesmo jeito. É muito lento, É né? imposto, é contribuição O social. negócio vai ser muito lento, né? Precisa tomar cuidado, até alguns empresários têm que tomar cuidado com esse disse, porque já tem gente dando dinheiro, porque Tem. você vê aí gente fazendo palestras de uma coisa que ainda não está regulamentado. Exato. Ah, tem que fazer, mas como eu vou fazer? É. E já tem gente ganhando dinheiro com isso daí, indo nas empresas, já, olha, vou te dar uma palestra aí sobre reforma tributária, tudo. Então precisa tomar cuidado também nesse sentido. Eu costumo ser, vocês sabem disso, gente, eu procuro ser o mais sincero possível com o cliente. Então, falar de reforma tributária é isso. Tem gente ganhando dinheiro com a reforma tributária e a gente não sabe nem se vai acontecer. Essa que é a verdade. Então, ok. Então, assim, acho que a gente foi muito rico aqui os assuntos. Acho que o tema foi muito bem explanado aí, né? O bom de ter parceiros, né, e que a gente conhece já há algum tempo, já tem esse entrosamento, que fica fácil de fazer o podcast aí. Então, eu queria agradecer o Dr. William aí pelo tempo aí. Sei que, né, ele é bem ocupado aí, né? E foi uma honra aí. Obrigado mesmo aí pela conteúdo riquíssimo aí. Eu que agradeço, Fábio, Marcelo, agradeço o pessoal da produção também. É muito importante esse tipo de orientação, de ensino para os clientes. Essa que é a verdade. A gente diminuir a nossa linguagem técnica, falar mais a visão do empresário. Quando a gente fala em saúde da empresa, é justamente para tentar entender onde está a patologia jurídica dentro de uma empresa. E é ali que a gente vai trabalhar para ter o melhor resultado nos clientes que você já citou aqui, que tivemos bons resultados, sabe? Então, eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, né? E é isso. Para os empresários, resiliência e força. É isso que eu recomendo sempre. Beleza, resiliência, fica a dica. Bom, pessoal, obrigado para vocês que acompanharam aí, né? Breve aí a gente vai ter mais conteúdo para vocês. Gostaram? Entre aí, curte, acompanha a gente nas redes sociais. Dr. William também aqui, precisando, tomar à disposição, tá? Obrigado, gente. Até mais. Para no tempo, olha o desejo, só aumentando.